Rentorim, boa tarde. Mais uma vez, vou ler a palavra de Hashem que se encontra na Tanakh, da editora Sefer, no livro de Melachim Bet, segundo Reis, Perek Yud Het, capítulo 18. Vaihi Shnat Shaloshi Lehoshea Ben Elach Meler Israel Malach Iskiach Ben Achaz Meler Yehuda Pasuk Bet Ben Ezrim וחמש שנה חייך ומלכו ועזרים ותשע שנה מלך בירושלים ושם אמו אבי בת זכריח. פסוק ג' והיה אז הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. פסוק ד' הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבות וחרט את העשרה וחיתך הנחושת אשר עשה משה כי עד הימים חכמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושת. פסוק ה' באדוני אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. פסוק ו' וידבק באדוני לא שר מאחריו וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה. פסוק ז' והיה אדוני עמו בכל אשר יצא ישכיל וימרוד במלך אשור ולא עבדו. פסוק ח' הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבולך ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. פסוק ט' ויחי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן אלך מלך ישראל עלה שלמנסר מלך אשור על שומרו ויצר עליך. פסוק י' וילכדוך מקצה 3 שנים בשנת 6 לחזקיהו היא שנת 9 להושע מלך ישראל מלכדך שומרון. פסוק י"א ויגל מלך אשור את ישראל אשורה ויחם בחלך ובחבור נחר גוזם ואריך מדי. פסוק י"ב על אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיכם ויעברו את בריתו את כל אשר ציווה משה עבד אדוני ולא שמעו ולא עשו. פסוק י"ג וב14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות ויתפשם. פסוק י"ד וישלח חזקיהו מלך יהודה אל מלך אשור לחישך לאמור נתתי שובי מעלי את אשר תיתן עלי
Esa, Vayasem Meler Ashur al Hiskiah Meler Yehuda Shelosh Meoti Kikar Kesefi Ushiloshim Kikar Zahavi Pasuki Yutet Vavi. Vai tem Hiskiah etikol Akesefi Alimsach Vaiti Adonai Uve Otseroti Beiti Hameler Pasuki Tete Zai. Baeti Hahi Kitsat Hiskiah eti Daltoti Hechal Adonai Veeti A Omenoti Asher Tisipach Hiskiah Meler Yehuda Vaitenem Lemeler Ashur Pasuki Yudizai. Vaishlach Meler Ashur eti Tartan Veeti Ravi Sarim Veeti Ravi Shaker Mi Lachishi El Hameler Hiskiah Beheil Kavedi Yerushalayim Vaya'alu Vayavo Yerushalayim Vaya'alu Vayavo Vayamduch Bitalati Haberecha Ha'elyonach Asher Bimsilati Sedech Chovez Pasukio de Het Vaikiru El Hameler Vayetze Alechem Eliakim Ben Hilkiahu Asher Al Habaiti Veshevenach Aso Fir Veoyach Ben Asafi Amaskir Pasuki Yuditeti Vayomer Alechem Ravi Shakir Imiruchna El Hiskiahu Ko Amar Hameler Agadol Meler Ashur Ma Abi Tachon Haze Asher Batachta Pasuk Kaf Amartach Ach Devar Sefataim Adsa Ugevurach La Milchamach Atach Al Mi Vatachta Ki Maradetach Bi Pasuk Kaf Alf Atach Hine Vatachta Lecha Al Misheneti Akane Aratsutz Haze Al Mitzraim Asher Isamich Ishi Alavi Uva Vechapo Uni Kavach Ken Baruch Meler Mitzraim Lechol Abotechim Alavi Pasuk Kaf Bet Vechi Tomeruch Elai El Adonai Eloheinu Batachnu Halo Ho Asher Chesir Hiskiahu eti Bamotavi Veeti Misbechotavi Vayomer Lichudach Vilirushalayim Lifini Amisbeach Haze Tishtachavu Birushalayim Pasuk Kaf Gimel Veatach Itarevi Na eti Adoni eti Meler Ashur Ve'etenach Lecham Alpaim Susim Im Tochal Latet Lecha Rochevi Alechem Pasuk Kaf Dalet Ve'ech Tashiv eti Pene Fachat Achad Avide Adoni Aketani Vativitach Lecha Al Mitzraim Lerechevim Ulfarashim Pasuk Kaf Hei Ata Ami Balader Adonai Aliti Al Hamakom Haze Lecha Shechito
Adonai amar Elai alech al haaretz hazoti v'chashchita. Pasuk kaf dalet. Vayomer Eliakim ben Hilkiahu v'Shevena v'Yoyach el Rav Shakir daber na el avadecha aramiti ki shomeim anachnu ve'al tedaber imanu yehuditi be'ozni ha'am asher al ha'omach. Pasuki kafi zay. Vayomer alechem Ravi Shakir ha'al adonecha ve'elecha shelachani Adoni medaber eti adevarim ha'ele halu al ha'anashim hayoshevim al ha'omach le'echol eti Jesuatam velishitot eti meme raglechem imachem. Pasuk kaf chet. Vaya amodi Rav Shakir vaikrach vechol gadol yehuditi vayedaber vayomer shimuch devar hameler agadol meler ashur. Pasuk kaf tet. Ko amar hameler al yashi lachem hiskiahu ki lo yochal lechatzil etechem miyado. Pasuk lamed. Ve'al yavtech etechem hiskiahu el Adonai lemur yatzilenu Adonai veloch Jinaten eti ha'ir hazoti beyadich meler ashur. Pasuk lamed alef. Al tishmeu el hiskiahu ki ho amar meler ashur asu iti viracha utisuch elai vihluch ishi gafnuch ishi te enatuch ushtuch ishi me horo. Pasuk lamed bet. Adi boi vela kachti etechem el eretz ki artechem eretz dagam vetiroshi eretz lechem uchiramim eretz zet itzhar udevashi vihiu velo tamutu ve'al tishmeu el hiskiahu ki yasiti etechem lemur Adonai yatzilenu. Pasuk lamed gimel. Hachatzil hitzilu Elohe agoim ishi eti artsoch miyadi meler ashur. Pasuk lamed dalet. Ayech Elohe hamati ve'achpadi aye Elohe sefarvaim chena ve'ivach ki hitzisilu el eti shomroch miyadi. Pasuk lamed hei. Mi bechol Elohe aratzoti asher hitzisilu eti artsam miyadi ki yatzil Adonai eti Yerushalayim miyadi. Pasuk lamed vav. Veherishu ha'am velo anuch oto davar ki mitzvat hameler chi lemur lo ta'anuchu. Pasuk lamed zayin. Vayavo Eliakim ben Hilkiach asher al habaiti v'sheve
Veshevenach, Hasofer, Veioach, Ben Asafi, Amaskir el Hiskiaho, Geruer, Vegadim, Vayagido, Loch, Divrer, Rave, Shaker. Tradução. E no terceiro ano de Rocheia ben Elá, o rei de Israel começou a reinar Hisquiar ben Achaz, o rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. E o nome de sua mãe era Avi Bat Zechariah. E ele fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera Davi de seu pai. Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, cortou a Asherá e triturou a serpente de cobre que Moshe fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nehushtan. Ele confiou no Eterno, o Hashem de Israel, e depois dele não houve outro entre todos os reis de Judá, nem entre os que o antecederam, porquanto se apegou ao Eterno, não se afastou dele e guardou os seus mandamentos, os quais o Eterno tinha dado a Moshe. E o Eterno estava com ele, para onde quer que saísse, teve sucesso. E ele se rebelou contra o rei de Assíria, e não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, e as suas fronteiras, desde a torre dos vigias até a cidade forte. E no quarto ano do rei Hisquiarro, que era o 7º ano de Rocheia ben Elá, o rei de Israel Shalmaneser, o rei da Síria, subiu contra Shomeron e a cercou, e a tomaram no início do terceiro ano, no 6º ano de Hisquiá, que era o 9º ano de Rocheia, o rei de Israel, e Shomeron foi tomado. E o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria, e os fez levar a Halá e Havor, junto ao rio de Gozã, e das cidades da Média. Porquanto não obedeceram à voz do Eterno seu Hashem, mas violaram a sua aliança, e tudo quanto Moshe, o servo do Eterno, tinha ordenado, não ouviram nem fizeram. E no 14º ano do rei Hisquiá, subiu Sanquerive, o rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. E Hisquiá, o rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, em Lachish, dizendo: Pequei, retira-te de mim, e tudo o que me impuseres, suportarei. E o rei da Síria impôs a Hisquiá, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Hisquiá deu toda a prata que se achou na casa do Eterno e nos tesouros do palácio do rei. Naquele tempo Hisquiá tirou o revestimento das portas do templo do Eterno e dos umbrais, que Hisquiá, o rei de Judá, cobrira, e deu ao rei da Síria. E o rei da Síria enviou Tartã, Rav-Sares e Rav-Shaque, de Lachish, com um grande exército ao rei Hisquiarro a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo, postaram-se no canal do reservatório superior, no caminho que leva às lavanderias. E chamaram o rei, e saíram a eles o Eliaquim ben Hisquiarro, responsável pelo palácio, Shevna, o escrivão, e Ioar ben Asaf, o secretário do rei. E Rav-Shaque lhes disse: Dizei a Hisquiarro: Assim disse o grande rei, o rei da Síria: Em que confiança te apoias? Tu afirmas: São vãs as palavras com que dizes ter estratégia para a guerra. Em quem confias para te rebelar contra mim? Porventura, é no cajado partido do Egito, no qual, se alguém se apoiar, verá que perfurará a sua mão? Pois isto faz o faraó do Egito a todos os que nele confiam. Se me disserdes, porém, confiamos no Eterno, nosso Hashem, não será ele, por acaso, o mesmo cujos lugares elevados e altares foram removidos por Hisquiarro, dizendo a Judá e a Jerusalém: Somente perante este altar vos podeis prostrar em Jerusalém? Portanto, agora estabeleceu um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, e eu vos darei 2.000 cavalos, se puderdes fornecer
os ginetes correspondentes. Como podeis ousar mandar embora um só dos comandantes, ainda que fosse o menor dentre os servidores de meu senhor, e depender do Egito para conseguir carros de combate e cavaleiros? Ademais, teria sido sem a permissão do Eterno que eu viria a este lugar para destruí-lo? O Eterno me disse: sobe contra esta terra e a destrói. E contestaram Eliaquim ben Hilquiah, Shebna e Yoar, a Rabshakeh: fala-nos em aramaico, porque esta língua compreendemos, e não na língua dos judeus, porque a compreenderiam as pessoas que estão sobre os muros. Mas Rabshakeh respondeu: não foi para vós, vosso rei, que me mandou meu senhor falar estas palavras? Não foi para os que estão sentados nas muralhas e que comerão seus próprios excrementos e beberão sua própria urina junto convosco? Então, em voz alta, na língua dos judeus, gritou Rabshakeh, exclamando: escutai as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim proclama o rei: não vos deixeis enganar por Hisquiarro, pois ele não pode salvar-vos. Que tampouco vos faça confiar para isto no Eterno, dizendo: certamente o Eterno nos livrará. Esta cidade não será entregue ao rei da Síria. Não escuteis a Hisquiarro, porque assim proclama o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comerá cada qual de sua videira e de sua figueira, e beberá cada qual de sua própria cisterna. Bastará para isto que eu venha e vos leve para uma terra que é como a vossa, uma terra de trigo e vinho, terra de pão e vinhedos, terra de oliveiras e azeite e de mel. E vivereis e não morrereis. Não permitais que Hisquiarro os venha a persuadir, dizendo: o Eterno nos salvará. Acaso algum dos deuses das outras nações livrou seu povo das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramat e Arpad? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Libertaram eles Shumiron das minhas mãos? Quais entre todos os deuses destas nações libertou sua terra de minhas mãos, para que digais que o Eterno livrará de mim Jerusalém? Porém, o povo se manteve tranquilo e nada lhe respondeu, porque o rei lhe havia ordenado: não lhe apresenteis qualquer resposta. Vieram então Eliaquim ben Hilquiah, o responsável pelo palácio, Shebna, o escrivão, e Ioar ben Asaf, o secretário do rei, à presença de Hisquiarro, rasgaram suas roupas em sinal de luto e lhe transmitiram as palavras de Rabshakeh.